Alô? Então, boa tarde a todos, né? Agradeço a presença, né? Sei que o horário é sempre bem curtinho aqui de todos, todo mundo trabalhando, correndo. Então, agradeço a presença de quem pôde vir, tanto presencial quanto no online também. Meu nome, para quem não conhece, meu nome é Melissa Maeda, né? Sou dermatologista da equipe de tumores cutâneos aqui do Hospital da Asa 9 de Julho. E vou falar um pouquinho de um tema que eu acho que é muito importante, é muito relevante, que é a utilização do protetor solar e como escolher o protetor solar, porque também como dermatologista, o que é muito corriqueiro no ambulatório, né, no consultório que a gente faz, doutora, quero um skincare. Doutora, qual que é o melhor creme anti-rugas? E hoje eu vou provar por A mais B que o melhor investimento que a gente tem para fazer na pele é utilizar um bom protetor solar. E como escolher, tá? Sem conflitos de interesse. Então, antes de tudo, né, a gente tem que pensar, né, na relação, né, do bronzeamento, da pele bronzeada, da pele morena, o significado dela em relação ao conceito de beleza. Né? Então, a gente tem que pensar que aqui, né, nos países ocidentais, onde o Brasil se encaixa, o conceito de a pele bronzeada, culturalmente, é a pele bonita. Né? Acho que todo mundo já deve ter escutado de alguma forma. Nossa, que pele branca, você está com cara de doente, vai tomar sol, né? Por quê? Porque isso é uma cultura, né? O protetor solar aqui no Brasil é uma coisa muito recente, né? Até pouco tempo atrás não se existia tantas marcas de protetor solar e nem o conceito da importância de utilizar diariamente o protetor solar. E, inclusive, ao longo da história, se a gente for para pensar, né, na antiguidade, Cleópatra utilizava leite, tomava banho de leite para a pele ficar mais clara, porque era o culto da beleza antigamente era a pele mais clara, a pele mais branca, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui nos países de Europa também, a pele clara no passado era considerado a pele bonita, era um status, na verdade, ter a pele clara, porque a pele bronzeada estava relacionada à população trabalhadora, à população de zona rural, o trabalhador que estava lá. E a nobreza, né, ela estava dentro do castelo, não tomava sol. Então, o bonito, né, era a pele clara, porque se você tem a pele bronzeada, é porque você não é tão rico assim. Então, esse era o culto de antigamente. Agora que está na moda, os doramas, né? Quem assiste dorama aqui, se a gente for olhar, analisando a pele do coreano, do japonês em si, eu sou do Paraguai, né? A pele do oriental, né, que mora realmente lá no Oriente, eles cultuam a pele clara. A pele branca é a pele bonita. E se você for olhar, eles não têm uma ruguinha, né? É uma pele assim de porcelana, lisinha, branquinha. Se você for passear na Coreia, se você for passear no Japão, tá todo mundo de chapéu de aba larga, tá utilizando sombrinha, eles abominam a exposição solar. Tá? Então, a pele clara lá é um sinônimo de beleza, de status. E no Brasil ainda a gente tem uma questão, ainda nos dias de hoje, de culturalmente, né, a pele é a pele do sol, é a pele que eu fiquei jogando futevôlei, estava jogando beach tênis, a pele branca, muitas vezes, não, é porque ele ficou trabalhando, ele estava lá em home office. Né? Se eu sou poderoso, eu estou lá jogando na praia, eu não estou trabalhando aqui no hospital. Também é importante pensar no conceito do que é, então, o que a gente vai. Porque a gente vai estar falando de radiação ultravioleta aqui. Mas o que é? Né? Então, a radiação ultravioleta ela é uma onda eletromagnética ionizante que ela é capaz de causar danos de graus variados na pele dos humanos. Ela vem proveniente principalmente do Sol. Ela tem uma alta capacidade de penetração na pele. E, principalmente, a gente tem que guardar isso
ela tem um efeito acumulativo na pele. Então, todo o sol, toda a radiação que a gente vai se expondo no decorrer da vida, entre aspas, ele não pode ser resetado, ele não é apagado, ele só vai se acumulando. E a radiação ultravioleta, né, a gente pode dividir em radiação ultravioleta A, B e C, né, isso de acordo com a faixa de energia que ela se encontra, né, pensando que a radiação ultravioleta A, basicamente, ela tem um alto poder de penetração cutânea, né, e a radiação ultravioleta B, ela tem uma menor penetração, porém, ela vai provocar a vermelhidão, né, e pensando também em câncer de pele. E tá, mas eu fui no médico e ele falou que eu precisava tomar sol. Tá. Isso procede? Sim e não. Né? Eu falo que a gente não vai morar numa caverna. É importante, né? É saudável que a gente tenha uma exposição solar. Tanto na questão emocional, né? A exposição solar traz um bem-estar, um benefício. Quando a gente acorda e vê o sol, não dá uma energia, a gente não acorda mais animado do que quando a gente acorda e está aquele dia nublado. Né? Então, tem uma questão de bem-estar emocional, psicológico, como também, né, do ponto de vista metabólico, né, faz-se necessário tomar um pouquinho de sol de uma maneira saudável, por conta da síntese da vitamina D, tá? A gente tem que pensar que sim, a gente precisa disso, mas a gente tem que pensar de que maneira a gente vai se expor ao sol, pensando, né, que o bronzeamento excessivo também pode levar a uma queimadura solar e seus danos acumulados. Quanto mais sol a gente toma, maior a maior a velocidade do nosso envelhecimento cutâneo, da nossa oxidação. Tá? Então, não adianta eu estar bronzeada, né? Tá super com a cor do verão e tá um maracujá de gaveta. Né? Não vai ter creme que vai ajudar isso. A gente tem que pensar na questão do melasma, que é uma queixa muito comum, né? Que vão ser as manchas que vão aparecendo por uma questão genética associada ao sol acumulado. As sardas, né, as efélides, né? Quanto mais exposição solar a gente pode acentuar, pode piorar o ressecamento, a xerose cutânea, levando, né, até o final, que é o mais importante, de lesões pré-cancerígenas e cancerígenas também. Alguns conceitos também, talvez podemos dizer até curiosidades, né, que a gente também é importante saber ter esses conceitos para entender o motivo do porquê começar a educação, né, a conscientização da utilização do protetor solar desde cedo. Né? Então, a gente tem que pensar que 80% da exposição solar que uma pessoa leva na vida toda, ela é acumulada antes dos 18 anos. Tá? Porque é muito comum o paciente chegar e falar assim: não, doutora, mas você está me falando que isso daqui vem por conta do sol? Mas eu tenho 1 ano que eu não vou para a praia. Tem 2 anos que eu não tiro férias, meu chefe não me dá férias. Pois é, né? Então a gente tem que pensar que não é só o sol de dano imediato, mas assim, de pouquinho em pouquinho, a gente tem que pensar que o dano solar é como se fosse um copo vazio. E que cada sol que a gente vai tomando, dirigindo, estendendo a roupa no varal, passeando no parque, pedalando, tomando sol nas férias, a gente vai acumulando gotinhas dentro daquele copo, chega uma hora que aquele copo vai transbordar, e aí vão começar a vir as consequências. Tá? E 50% do total da radiação ultravioleta que chega na Terra diariamente, ela vai chegar no período entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Ou seja, né, se você está de férias e quer dormir até mais tarde, beleza. Não estou aqui para te julgar, todo mundo é filho de Deus. Mas praia, piscina, depois das 4 da tarde. Tá? Não adianta a gente querer acordar 11 horas, meio-dia e ir para a praia nesse momento. Então, assim, não é a maneira, não frequentar, mas a maneira como a gente se expõe, né, a gente tem que adaptar e ter um pouquinho mais de conscientização, né? E tudo isso é importante saber para quê? Para começar a educação desde a primeira infância, tá? Desde crianças, adolescentes, isso é um hábito, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, passar protetor solar é como escovar o dente.
No começo a mãe fala, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Até que um dia entra no automático a gente entender que tem que escovar o dente. Protetor solar também, né? Então a gente tem que orientar, faz parte do nosso papel, como mãe, como tia, como avó, como, enfim, educar as crianças da importância da utilização do protetor solar desde a primeira infância. Tá. Tá, mas qual a importância do dano do sol na pele? A gente tem que pensar que a pele ela é o maior órgão, tá, do nosso organismo, do corpo humano, e tem como principal função a proteção. Tá? Então, a gente tem que proteger quem protege a gente também. Quando a gente pensa em fotoproteção, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É o protetor, aquele que a gente passa, a loção que a gente passa quando vai para a praia, para a piscina. Mas a gente tem que pensar que o tema fotoproteção ele é muito mais amplo do que aquela loção que a gente aplica, né? Ou que deveria aplicar. Né? Então, a fotoproteção ele vai abranger o produto, né, que a gente vai estar aplicando no corpo e que tem N veículos, né, mas também a utilização de camisa, de roupa, de vestimenta. A nossa roupa é uma proteção física. Hoje em dia, a gente tem N marcas, né, de roupa com proteção solar também, tem chapéu, tem roupa. Isso ajuda muito, pensando no dano acumulado, pensando na vida toda. Né? A utilização de óculos de sol com protetor solar, né? Aquele que a gente compra na barraquinha, às vezes é maravilhoso, é super fashion, mas nem sempre tem a proteção contra a radiação ultravioleta, né? E a gente tem que pensar no dano também ocular, né? E a utilização de chapéu de aba larga. Tá? Então, às vezes você olha lá e fala, nossa, a mulher está divando com aquele chapéu maravilhoso. Pois é, talvez ela não seja só fashion, talvez ela também tenha melasma, talvez ela tenha consciência também, tá? Então a gente tem que pensar, né, que a fotoproteção ela vai abranger tudo isso, tá? A conscientização de utilizar a loção, né, o horário, a conscientização, e a utilização também de roupa, de estar debaixo do guarda-sol, tudo isso faz parte da fotoproteção. O que a gente também tem que pensar? Né? Que a gente tem que tomar cuidado, né, com a prática de atividades físicas. Tá? Se a gente for parar para pensar, mas eu só tenho sábado, domingo. Né? Em que momento eu posso jogar beach tênis? Que horário eu posso fazer? Que eu posso passear no parque com meu filho? Que horas que eu posso pedalar? Né? Então, eu friso muito nisso, que é não se expor, né? Mas em que maneira e que horário se expor, né? E também a gente tem que pensar que o protetor solar, a gente não pode pensar que se eu usei de manhã, eu estou protegida o dia inteiro. Mas eu nem suei. Eu preciso reaplicar? Sim. Né? O protetor solar ele é um produto químico. Acabou a pilha, mas não acabou a aula. Então, a gente deve reaplicar o protetor solar a cada 3 horas, porque ele é um produto químico. Protetor solar entrou em contato com a pele, ele vai começar a causar uma reação química de proteção. Depois de 3 horas, acabou. Gastou. E eu tenho que reaplicar. Mas eu não vou tomar sol, eu não vou sair de casa. A gente tem luz artificial, tá? A gente tem que pensar que a luz artificial também tem dano na pele. Tá? Então, independente de sol, independente de dia nublado. Mas hoje está chovendo. Tá, mas no dia de chuva, o sol ele não vai embora, ele não tirou férias. Ele só está lá escondido atrás da nuvem, está mandando radiação. Ele só está enganando a gente. Então, mesmo em dias nublados, a gente tem que utilizar protetor solar. Você já não foi para a praia num dia que estava mormaço? Hoje está mormaço, não vou usar protetor solar. E aí voltou o quê? Descascando? Não me mostra. Coloca a roupa e passa reto. Não me mostra que você está descascando. Protetor solar, odeio, fala. Odeio passar protetor solar. É chato, melequento, tem cheiro de praia, balela. Isso é um mito. É um mito que foi incutido na gente com aquele primeiro protetor solar que a gente comprou. Que a mãe passava, ou tentava passar na gente na infância, e que aquilo ficou na nossa memória, talvez não tão afetiva assim.
né? Hoje em dia, né, a gente tem N tipos de protetor solar, que eu falo que é impossível a gente não ter um protetor solar que a gente não goste para falar, chamar de seu. Esse é meu protetor solar. Tem para todos os gostos. Tem loção, tem creme, tem spray, tem sérum, tem em pó compacto, tem com cor, tem sem cor. Então, é impossível não ter um que você fale, nossa, cara, não me adaptei. Não. Né? Então, a gente tem que entender, né, que cada um vai ter um tipo de pele e um tipo de rotina. Né? Então, eu gosto de usar uma maquiagem para o meu dia a dia, para ir trabalhar. Temos protetor solar com cor. Eu preciso reaplicar e eu estou com maquiagem. Temos em pó compacto. Não gosto de nada melecado. Temos em spray, temos em oil control. Não, eu ando de bicicleta todo dia. Temos aquele que não arde o olho. Não, eu surfo. Temos em barra. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? A gente tem que pensar que o protetor solar, a gente tem que ir experimentando, tem vários tipos, né? E eles vão agir como mecanismo de ação, seja ele bloqueando ou seja ele dispersando. Né? Mas, independente do mecanismo de ação, a gente tem que passar e reaplicar. Tá. Então, assim, um conceito também que é importante, porque eu sempre, quando o paciente, às vezes, sempre não, mas é muito comum quando o paciente vem no consultório, ele fala, doutora, mas você não vai passar aquele protetor solar caro para mim, não, né? Porque dermatologista só passa protetor caro. Sim e não, tá? Então, eu vou provar para vocês o porquê, às vezes, o preço é diferente, mas também o preço tem melhorado muito, tá? Então, o que é FPS? Tá, fui lá na farmácia, fui lá na perfumaria, olhei no site de perfumaria e eu olhei e vi lá, protetor solar, o Rubbles, e tem um número grande, não tem um número quando a gente olha a embalagem? Aquele número grande, ele é o FPS do protetor solar. Tá, então se eu comprar um protetor solar que está escrito 90, é a mesma coisa que 3 vezes o 30? Então, eu posso ficar 3 mais 3 mais 3, 9 horas sem usar o 30? Não. Lembrando que, independente de ser 30, 10, 59, qualquer número, depois de 3 horas, o produto químico já gastou. Mas, o que significa aquele número? FPS, sei lá, FPS 30, FPS 90. O FPS, que é o fator de proteção solar, ela não é o número de porcentagem que vai me proteger. Então, assim, não é que o fator 30 vai me proteger 30% do sol, ou 50% do sol, que isso é muito comum as pessoas pensarem. Não, é o número de vezes que aquele protetor solar vai me proteger em comparação se eu não tivesse com protetor. Então, se eu for para a praia sem protetor solar, é uma coisa. Se eu for com protetor solar 30, FPS 30, significa que aquele protetor me protegeu 30 vezes mais do que se eu não estivesse com protetor solar. Então, se eu tivesse com protetor solar FPS 60, significa que ele está me protegendo 60 vezes mais do que se eu estivesse sem um protetor solar. Mas a blogueira disse que do 30 em diante é tudo a mesma coisa. Não. Né? Se a gente for parar para pensar aqui, né, depois do 30 em diante, o número de proteção é pequeno. O número que aumenta em proteção não é tanto assim. Então, por isso que a gente preconiza que o mínimo que tem que ser é protetor solar 30. Não adianta você falar para mim que você foi para a praia com protetor solar 6. 6 e nada, nada. Mas, né, acima de 30, a gente sabe que o acréscimo de proteção não é tão grande assim. Mas a gente tem que pensar que o problema não é só um dia. O problema é que a gente não vai viver um dia na vida, espero eu. Mas o número de dias que a gente vai viver e que a gente vai estar exposto à luminosidade. Então, talvez esse pouquinho todo dia que eu tenha a mais de proteção faça muita diferença quando você tiver no seu aniversário de 159 anos.
A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar a médio e longo prazo, sempre. Então, do 30 para o 60 é mentira que é a mesma coisa, o acréscimo é pequeno, mas a gente tem que pensar que esse pequeno acréscimo, ao longo da vida, vai te fazer diferença. A conta chega. Tá. E a gente tem que pensar num outro conceito de proteção solar, que ele vai ser medido em ppd. Então, o FPS, que eu acabei de falar para vocês, ele vai medir a proteção contra a radiação ultravioleta B. Então, aquele nome lá, né, do protetor solar, fator 30, é contra a radiação ultravioleta B. E aí, pequenininho embaixo, vai estar escrito lá, proteção UVB mais UVA. Depois você checa lá na sua casa, vai estar escrito isso. Só que ele não fala, geralmente, qual é o ppd. E aí ele induz a gente ao erro. Porque vai estar escrito o número grande, 60, 80, e está escrito UVA mais UVB. Mas ele não diz o quanto tem em ppd, ele só diz que tem. Então, a Anvisa, né, para registrar um protetor solar na categoria de dermocosmético, ela exige, né, pesquisas que vão comprovar que em ppd, contra a radiação ultravioleta A, ele tenha, no mínimo, 1/3 de proteção em ppd do FPS. Por exemplo, se eu tenho um protetor solar 60 em FPS, se ele for registrado na Anvisa como um dermocosmético, ele vai ter em ppd, no mínimo 20. Geralmente, o dermocosmético tem mais. E aí, aquele, tem um que eu não posso falar o nome. Mas a blogueira, aliás, N blogueiras fazem a propaganda, que está super na moda, está super em alta, e é em bastão. E ele é fácil de aplicar, não suja a mão, alta cobertura, ele é sequinho, né? FPS 90. Ele é registrado na Anvisa, sabe como? Bastão de cera cosmético. Misericórdia, disse isso tudo. E é caro. E é caro. É caro porque ela tem que pagar a blogueira. É caro. Ele nem sequer na Anvisa é registrado como protetor solar. Me fala, qual a chance de realmente te proteger? Mesmo tem uns famosinhos, antigos, aquele que é mais fácil, que a gente vê e tudo quanto é mercado, muitas vezes, se a gente for buscar o ppd, é fator 3, é fator 5. Posso ter câncer de pele? Com certeza. Com certeza. Ah, então, doutora, o que eu escuto? Vou passar o bom que você prescreveu daqui para cima. Daqui para baixo, eu vou passar o barato. Aí eu te pergunto, você pode ficar lisinha, sem câncer, maracujá de gaveta, daqui para baixo? A pele é um órgão contínuo, minha gente. Não. Protetor solar a gente investe, a gente não gasta. A gente investe. Eu economizo com qualquer coisa. Roupa eu compro no Brás, fruta é da época, protetor solar é aquele que, dentro dos dermocosméticos, aquele que de fato vai me proteger, tá? E a gente tem que pensar nisso. ppd nunca vai estar lá em número, raríssimas vezes vai estar lá em número, né? Ou em números demais. Né? Isso daí a gente vai ter que ir buscar. E se você vai buscar informação, a maioria nem como protetor solar ele é registrado na Anvisa. Olha a situação. Então, o que eu estava falando, ele geralmente, o FPS ele vai estar escrito aqui. Aqui embaixo, você vai lá escrito, aí ele vai te enganar, vai estar escrito lá, o VB mais o VA. Você fala, uhul, é o que a Melissa falou. Não. Aí você tem que ver o quanto que é de ppd. Porque ele vai ter, mas às vezes é muito pouquinho. Tá? É essa a diferença. Então, protetor solar tópico também. Não, já que é caro, né? A Melissa me falou para comprar, eu comprei o bom. E aí, já que é bom, eu vou usar conta-gotas. Porque tem que durar, né? Não, gente. Então, protetor solar pode estar vencido? Não, não pode. Também já me perguntaram isso. Ah, mas não é de comer. Pois é. Mas se está a data de validade é por algum motivo. Não use protetor solar vencido. Se a gente usa pouco protetor solar, a quantidade também influencia. Se eu uso muito pouquinho para economizar, né? Ele vai diminuir o fator de proteção. Ao invés de ser 30, talvez seja 10.
tá? Então, é sempre a regra dos 3 dedos, tá? Então, a gente sabe que a quantidade indicada é de 2 a 3 ml de produto, né? Pensando em rosto e pescoço, tá? Que é mais ou menos a quantidade de 3 dedos, que a gente vai colocar. Isso é para o rosto e pescoço. Você vai falar, Jesus amado, esses 3 dedos eu uso no corpo todo. Recomeça, reseta. E a gente tem que pensar que o protetor solar ele tem que ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar, para ele ter aderência e começar a causar reação química de proteção, tá? Então, talvez aquele tubo que você levou e passou 10 dias na praia para a família inteira de 7 pessoas, talvez não era para ter dado para 7 pessoas nem para 10 dias. Tá? Teria que comprar mais tubos. Isso aqui a gente já conversou a respeito da proteção física. E uma outra coisa também que sempre que me questionam também em relação protetor solar oral. Vocês já ouviram falar de protetor solar oral? Existe, tá? Existe de nome comercial, tá? Um protetor solar oral, mas calma, não se anime tanto assim, porque ele não substitui o protetor solar tópico, loção. Ele é um plus, tá? Então, existe, né, uma medicação que a gente compra, né, que são substâncias que vão ter como função, principalmente, diminuir a oxidação da pele, né, protegendo o colágeno e as outras estruturas celulares da pele. Mas ele é um plus, tá? Ele não substitui. Né? Ele é à base de polipóide leucotomos, ele é um ativo retirado de uma planta, cientificamente comprovado que funciona, tá? Mas pensando em pacientes que têm um dano solar, uma chance maior, um vitiligo, né? Que não tem proteção da pele, né? Um paciente que tem um melasma muito recidivante. Então, isso daí é um a mais, não substitui. Tá? Outros ativos que também vão ajudar na proteção, beta-caroteno, o licopeno e a luteína. Mas sempre pensando que todos esses ativos, eles são um a mais. Ele não substitui a loção. Ah, tá. E o Accelerator? Já viu vendendo na farmácia Accelerator? Quase tenho ataque epilético quando eu vejo. Quando eu posso usar? Jamais hipótese alguma usar. Tá? Então, os aceleradores, né, ou então o óleo de bronzear, são substâncias que vão ajudar, né, eles vão empurrar a radiação ultravioleta A para penetrar mais na pele, para aumentar a penetração da radiação ultravioleta. Então, eles vão aumentar os riscos do sol na pele, né? Ele não é um produto recomendado. E a gente vê que tem muitos prejuízos a longo prazo. Então, a gente tem que pensar que o bronzeamento, se for uma opção sua, dentro do possível que ele seja um bronzeamento saudável. Antes das 10, depois das 4, meia horinha de sol, e sempre com protetor solar. Então, a gente tem que pensar quando a gente pensa em rugas, em rítides, né, que o principal fator, né, de envelhecimento cutâneo não é só a genética, tá? Mas sim o quanto de exposição solar a gente já tomou durante a vida e de que maneira a gente tomou sol. Tá? Porque a radiação ultravioleta ela vai danificar diretamente a fibra de colágeno e a elastina. E é um dano irreversível. Então, quanto mais sol a gente toma, a gente não reverte. Mas a partir do momento que a gente se conscientiza, né, a gente começa a diminuir, a gente desacelera, tá, o envelhecimento cutâneo. E o que o sol vai acabar causando na pele? Principalmente as linhas, né, os pezinhos de galinha, tanto linhas finas quanto as linhas mais grossas. A pele ela fica mais amarelada, sem elasticidade, começa a aparecer manchas, né, tanto pré-cancerígenas como também benignas, mas que dão um aspecto mais envelhecido da pele, né? A pele fica mais ressecada, mais xerótica, né? Sem vida, sem luminosidade, né? E principalmente ela vai aumentar o risco do câncer de pele. E aproveitando, né, o ensejo,
de falar, né, de um tema que eu acho que é tão importante, inclusive para toda a população, né? Eu acho que o protetor solar ele deveria ter algum tipo de incentivo, que seja de distribuição do governo, que seja de incentivo à diminuição do imposto, porque isso a gente vê que diminui e reverte muitas questões de pele, muitas doenças, principalmente ao câncer. Isso a gente pode dizer com propriedade. Eu, Melissa, faço parte aqui. Para quem não sabe, a gente tem uma equipe de tumores cutâneos do Hospital DASA 9 de Julho, onde ele é composto pelo cirurgião oncológico Dr. Renato Santos, coordenador da equipe, Dr. Daniel Oliveira, o cirurgião plástico, tá, da nossa equipe, e nós temos 5 dermatologistas que compõem, que é o Dr. Carlos Eduardo, doutora Caroline, doutora Lisandra, eu e a doutora Vanessa. Nós somos responsáveis por fazer desde a prevenção, a orientação do paciente, como também o diagnóstico, o tratamento cirúrgico e não cirúrgico, e estamos à disposição de todos que precisarem, e eu agradeço mais uma vez. Então, Melissa, tem esses 12 grandes grupos de protetores que você comentou, né? O que tem barreira física e os que tem por ação química, né? E para dispersar ou refletir o raio ultravioleta. Tem alguma vantagem para o indivíduo, assim, de usar um ou outro? Como tudo na vida, tanto o protetor solar químico quanto o físico, eles têm vantagens e desvantagens. O protetor solar infantil, geralmente, ele é mais físico do que químico, porque ele é mais hipoalergênico. Porém, o protetor solar físico, ele deixa a pele mais esbranquiçada. Então, não é todo mundo que vai se adaptar, porque às vezes ele deixa um pouco de resíduo, né, na pele. Então, cosmeticamente, nem sempre ele é tão agradável, tão aceitável. Lógico que com a melhora da tecnologia, hoje a gente tem protetor solar físico, né, que não deixa tanto resíduo, mas todos acabam deixando um pouco. E aí, às vezes, a barba fica mais esbranquiçada, quem tem a pele mais morena parece que fica meio pálido, né? Mas também um protetor solar físico, né, que tem ativos mais físicos do que o químico, é o protetor solar com cor, né? Então, hoje a gente tem um N protetores solares com cor, e que é o que dá cor no protetor solar, ele faz uma proteção física, vai te garantir uma proteção até maior, de durabilidade maior, porém, também não é todo mundo que vai querer, sei lá, no dia a dia, estar com uma carinha mais de maquiagem. Então, tem vantagens e desvantagens, né? O importante é usar. Mais alguém? Então, então tá bom. Então, obrigada.